Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Você já pode então pegar a sua Bíblia. Hoje eu pedi para você trazer Bíblia. Pega a sua Bíblia. Nós vamos fazer a nossa meditação em cima da palavra de Deus. Estamos meditando esse cerco de Jericó sobre a família. E nós já falamos tantos assuntos, vou repetir de novo, sempre repito o que já falamos. Falamos sobre a grandeza da família. No segundo tema nós falamos sobre o destino da família ao céu. No terceiro tema nós falamos sobre os inimigos externos da família. Falamos sobre o abandono da educação dos filhos. Ontem nós falávamos sobre a lei da fidelidade. E hoje nós vamos falar sobre a conduta cristã da família. Qual deve ser a conduta de uma família cristã? Amém? Qual deve ser a conduta de uma família cristã? Quais devem ser as atitudes de uma família cristã? Porque ou você vai agir como uma família pagã, ou você vai agir como uma família cristã. Então hoje eu quero ensinar para vocês como uma família cristã se comporta. Obviamente, existe um comportamento que é próprio dos cristãos. Existe um comportamento que é próprio de quem é cristão, de quem é católico. Então nós não podemos agir de qualquer modo, nós não podemos agir como os mundanos, nós não podemos agir como os pagãos agem. Nós somos cristãos. Olha para quem está do seu lado e diga: nós somos cristãos. Então nós temos que agir como os cristãos. Diga para ele: nós somos cristãos e temos que ter condutas de cristão. Veja que é isso que inclusive Jesus está criticando os fariseus da época. Olha, vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Ou seja, vocês só têm pompa de cristão, vocês só têm pompa, vocês só têm aparência. Cuidado, a aparência de cristão não vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é conduta de cristão, é prática cristã. Não adianta você parecer católico, não adianta você parecer cristão, não adianta para a sociedade, para todo mundo, a sua família parece bonitinha, mas quando vocês fecham as portas, acontece o terror lá dentro. A tua família tem que ter conduta cristã, a tua vida tem que ter conduta cristã, e é isso que eu quero pregar hoje. Tá preparado? Olha para quem está do seu lado de novo e diga: aperta os cintos. Veja, para falar de um assunto tão delicado, eu quero usar a palavra de Deus. E por que quero usar a palavra de Deus? Porque eu quero que você entenda o seguinte: é nela que a gente se inspira. Eu quero que você entenda que tudo que nós vamos pregar não é a palavra do Frei Gilson. Você não segue a minha palavra. Até porque eu não tenho palavra nenhuma para te oferecer. Eu não tenho nada para te oferecer. Se você tirar o evangelho de mim e falar: pregue agora, eu não tenho nada então para falar mais. Porque o que eu prego é isto aqui. Eu prego a palavra de Deus, eu prego a Bíblia. Eu prego o que a igreja nos ensina. Então eu gostaria que pedir para você trazer sua Bíblia. Nós vamos hoje meditar a palavra de Deus, para que você entenda. Eu quero te colocar diante da palavra, e diante dela você dá as suas respostas, porque a Bíblia diz algo forte, que no final de tudo nós seremos
julgados diante da palavra. É esta palavra que vai um dia me julgar. Esta palavra. Esta palavra que nós vamos meditar hoje, é ela que vai julgar você. Eu tenho certeza que se a gente entender a pregação de hoje, nós seremos cristãos de verdade. Amém? O título da minha Bíblia, eu estou usando a Bíblia Ave Maria, é justamente esse: conduta cristã. Conduta cristã. Então, Paulo apóstolo vai ensinar o que é uma conduta cristã. Vamos aprender? Vamos escutar? Vamos ouvir? Então eu digo para você, abre o teu coração agora, porque é a palavra de Deus. Talvez o que eu fale aqui hoje vai ao desencontro de coisas que você tem aprendido no mundo. Mas é isso, a palavra de Deus, ela não está para se adaptar ao mundo. A palavra de Deus não se adapta ao mundo. Não. A palavra de Deus não está preocupada em adaptar-se ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar à palavra. É eu que tenho que me converter. Amém? Então você pode abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Prontos? Amém ou misericórdia? Efésios, capítulo 4, versículo 17. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Vou repetir: portanto, eis que vos digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas. A primeira coisa que Paulo está dizendo para nós é: você deve ter uma conduta cristã, você não deve viver como pagãos vivem. Com ideias frívolas. Porque o que tem os pagãos? Os pagãos têm ideias frívolas. Os pagãos pensam como o mundo pensa. Os pagãos pensam como a mídia pensa. Os pagãos pensam como dita as regras do mundo, como dita o jogo do mundo. Nós cristãos não podemos pensar como os pagãos. E aqui eu já quero entrar num assunto já de cara. O que são ideias frívolas? É toda ideia que não se ajusta ao Evangelho. E a isto hoje nós estamos a gente dá um nome de ideologia. O que mais tem no mundo de hoje é ideologia. E eu vou dizer para você, quantas ideologias têm entrado na mente de católico? Quanta ideologia tem entrado na mente de cristãos? Quanta mulher feminista, por exemplo, dentro da igreja? Ideologia. Ideologia pura. E outras, posso aqui ficar citando nomes de ideologias. Ideologias para crianças, ideologia para a juventude, ideologia para mulheres, ideologia para homens, tem ideologia para casal, tem ideologia para tudo. E tudo isso é ideias frívolas, é ideias que não vão levar você a lugar nenhum.
Então a primeira coisa que Paulo está nos ensinando é: um cristão, ele não tem a ideia dos pagãos. Um cristão, ele não pensa como pagão. Um cristão, ele pensa diferente. Um cristão, ele age diferente. Ele tem ideias diferentes. Eu não aceito as ideias do mundo. Você está entendendo? É por isso que também, o que é conversão? Conversão é mudança de pensamento. Metanoia, o que significa metanoia? Mudança de pensamento. Eu começo a pensar diferente. E eu começo a pensar como? Eu começo a pensar como a palavra de Deus dita. Eu começo a pensar como a igreja me orienta. Eu começo a pensar assim. Esse é o pensamento meu. Só que pensar como a igreja ensina, pensar como a Bíblia ensina, é totalmente contrário ao mundo. Então a primeira coisa que você está entendendo agora, um cristão, ele não persiste em viver como pagão. Amém? Diga: eu não posso viver como pagão. Então tem gente que vem na missa, mas vive como pagão. O seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, os lugares que frequenta, as festas que frequenta, os shows que frequenta, o cinema que frequenta. Então você se diz cristão, mas vive como pagão. Alguma coisa está errada. Então eu quero estar com o pé na igreja, mas quero estar com o pé no mundo. Eu quero fazer as coisas de Deus, mas quero fazer as coisas do mundo também. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não dá para ser assim. Desculpa, mas não dá para ser assim. Você precisa escolher o lado que você quer. Ou você quer o lado dos cristãos, ou você quer o lado dos pagãos. Porque se você é cristão e vive também as coisas dos pagãos, então você é mais pagão do que cristão. Ou você é quente ou você é frio. Ou você está de um lado ou você está de outro. Ou santos ou nada. Ou Deus ou nada. Ou é frio ou é quente. Ou vai ou não vai. Ou você é ou você não é. Está entendendo ou não? Diga para quem está do seu lado: ou você é ou você não é. Diga: ou é ou não é. Diga: ou vai ou racha. Então talvez você está aqui, está em cima do muro. Talvez você está em cima do muro. Talvez você não sabe o que você quer da vida. Talvez você tenha medo de se entregar a Jesus de verdade. Talvez você tenha medo de viver como um cristão de verdade. Talvez você tenha medo do que os outros vão falar de você. O que seus amigos vão falar de você. O que o mundo... eu já te digo de cara o que o mundo vai fazer com você. O mundo vai te odiar. Se você for quem você deve ser, se você for cristão de verdade, o mundo vai odiar você, porque Jesus falou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim primeiro, mas não se preocupem com isso. Então eu já digo para vocês o que vai acontecer: o mundo vai odiar vocês, o mundo vai perseguir vocês, o mundo vai dizer que você é carola, o mundo vai dizer que você é beata, o mundo agora vai dizer que você é exagerado, o mundo vai dizer de tudo de você, e deixa que o mundo fale, se eles falarem isso de você, muitas vezes é um sinal de que você está no caminho certo. Não persista em viver como os pagãos. Versículo 18. Por quê? Os pagãos têm o entendimento obscurecido. Olha, gente, olha isso.
Por que que os pagãos pensam em ideologias? Por que que os pagãos têm pensamentos contrários? Por que que os pagãos têm pensamentos contrários à família? Por que têm pensamentos contrários ao casamento? Tem pensamento contrário à maternidade? Tem pensamento contrário ao que é ser homem? Tem pensamento contrário ao que é ser mulher? Tem pensamento contrário a como deve ser a vivência da nossa vida? Por que que tem pensamento contrário? Porque o pensamento deles é obscuro, eles estão cegos. A palavra de Deus, a palavra é uma luz que entra na sua vida, entra na sua mente, traz clareza para você, traz clareza para a sua alma. Eles têm o entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Veja, os pagãos, eles são ignorantes. Não conhecem a verdade. E quantas vezes nós também já vivemos nessa ignorância? Nem sempre você foi de igreja, talvez. Não é verdade? Às vezes também eu já vivi nessa ignorância. Eu já vivi com a mente obscura. Mas essa é a vida dos pagãos. Por que que a pessoa vive na vida dos pagãos? Porque ela tem o pensamento obscuro, porque ela está com o pensamento obscuro, ideias frívolas, ela vive na ignorância e tem o endurecimento do coração. Aqui está a chave. O pagão, ele tem um coração duro. Você fala a verdade para ele, você fala da palavra para ele, mas ele não quer ouvir, ele não quer entender, ele tem um coração duro. E por isso eles ficam afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Então, como eles têm o coração endurecido, como são ignorantes, como têm o pensamento obscurecido, o que um pagão faz? Ele começa a viver na impureza. Essa é a vida dos pagãos. Vivem na impureza. E o mundo tem vivido muitas impurezas. É prostituição para tudo que é lado. É impureza para tudo que é lado. É verdade ou não é? É impureza nos filmes, é impureza nas séries, é impureza na televisão aberta, é impureza até em desenho. Até em desenho. Aonde que nós vamos parar? Esse é o mundo dos pagãos. Eles têm o pensamento obscurecido, eles são ignorantes, eles têm o coração duro, então eles vão agora começar a viver uma vida de paixões, eles vão começar a viver uma vida de impurezas, porque essa é a vida do pagão, é uma vida de impureza. É uma vida onde eu obedeço a minha carne, aonde eu obedeço às paixões da carne, não às vontades do Espírito, e não à vontade de Deus. É uma vida onde a carne manda, onde os desejos carnais mandam. E eu tenho que te dizer para você que o cristão é aquele que não é a carne que manda, mas é o Espírito Santo que manda em você. O Espírito Santo tem que te governar. O Espírito Santo tem que te guiar. Diga comigo bem forte: Senhor Jesus. Eu não posso ser guiado pela carne. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Como cristão, eu não posso viver de acordo com as paixões mundanas. Mas viver de acordo com o Espírito.
Ora, irmão e irmã, enquanto eu não conhecia Jesus, enquanto eu não conhecia o Espírito Santo, eu vivia nas paixões do mundo, eu vivia nas impurezas. Essa é a vida de todos nós. Quando não conhecíamos Deus, vivíamos nas impurezas, vivíamos nas paixões do mundo, mas agora que encontramos Jesus, não podemos mais viver assim. Amém? Paulo está dizendo isso para nós. Veja, versículo 20, vamos seguindo. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Não foi para viver na impureza que você se tornou discípulo de Cristo. Se é que ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, se é que você ouviu, se é que você entendeu, se é que você aprendeu, você não nasceu para isso. Você agora é discípulo de Cristo e deve viver como tal. Você é discípulo de Cristo aqui, sim ou não? Sim. Você é discípulo de Cristo, sim ou não? Sim. Então você deve viver como Cristo. Segue. O que está escrito aí? Renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Gente, olha a palavra de Deus para você, olha a palavra de Deus para mim. Eu preciso renunciar à vida passada. Eu pergunto para você, você já renunciou à tua vida passada? As músicas passadas, os filmes passados, as novelas passadas, as amizades passadas, os relacionamentos errados passados. Você já renunciou à tua vida passada? Veja, essa é a primeira coisa que acontece se eu quero ter uma vida nova, eu preciso renunciar à vida velha. Se eu quero ter uma vida em Deus, eu preciso renunciar à vida do pecado. Ora, renunciai à vida passada, renunciai o homem velho. Então qual é o problema de muita gente dentro da igreja? Ela quer vir para a igreja, ela quer vir para a missa, mas ela não quer renunciar à vida passada. Não tem jeito. Tem que renunciar à vida passada. Eu falo para vocês, eu encontrei Jesus com 14 anos de idade. A vida que eu tinha de 14 anos para trás, eu nunca mais encontrei ela. Eu deixei ela lá atrás. Eu nunca mais voltei para aquela vida. E eu não quero mais voltar. Porque aquela é a vida passada. Aquele é o homem velho. E desde que eu encontrei Jesus, eu sou chamado a viver o homem novo. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. E veja, eu era enganado. Quando a gente vivia essa vida medíocre, essa vida longe de Deus, a gente era enganado, achando que estávamos sendo felizes. Uma vida longe de Deus nunca vai te trazer a felicidade, nunca, 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 nunca. Segue. 23. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. E revesti-vos do quê? Do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, olha que interessante, você renuncia à vida passada, você renuncia ao homem velho, e você agora adquire, se reveste do homem novo. Amém? Isso é maravilhoso. Você se reveste do homem novo. Tira o homem velho e coloca o homem novo. Eu não sei aqui quem é velho, quem é novo. Só pela carinha não dá para saber. Mas Deus quer te dar uma vida nova. Amém? Amém? Quero que você cante comigo. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Você
pode inclusive ficar de pé. Eu te levantarei, vai. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Você estava numa vida medíocre. E Deus te levantou daquela vida medíocre que você estava vivendo. Filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Ergue teus braços e canta mais uma vez. Eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei. Deixa Deus te levantar essa noite. Filho amado, filho querido, canta para valer, vai. Restituirei tuas forças, restituirei tuas forças e te atrairei. A mim te darei novas vestes. Filho amado. Olha o que você está cantando. Deus quer te dar novas vestes. Mas para você receber novas vestes, você precisa jogar as vestes velhas fora. Amém? Deus quer te dar novas vestes. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus quer te dar vida nova, Deus quer te dar novas vestes, revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Deus quer que você saia de uma vida imunda, Deus quer que você saia de uma vida de pecado, e Deus quer que você se revista de vestes novas, de santidade. Diga comigo, eu quero Jesus. Eu quero essa vida nova. Eu quero viver em justiça. Eu quero viver em santidade. Restituirei tuas forças e te atrairei e te darei novas vestes. Filho amado, pode ir sentando. Restituirei tuas forças. Restituirei tuas forças e te atrairei e te darei novas vestes. Amém? Versículo 21, você quer viver uma vida nova, sim ou não? Sim. Versículo 25, por isso, o que você tem que fazer então? Renunciai à mentira. Fale cada um ao seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Veja, se você é uma pessoa que quer viver em Deus, você não pode se dar ao luxo da mentira. Cuidado com aquele papinho, é só uma mentirinha pequena.
Meu filho e minha filha, diz a Bíblia algo muito grave e muito sério. O pai da mentira é o diabo. Quando você mente, seja pequenininha, seja grandona, você está agindo pelo diabo. Você está tendo como pai o diabo. O único pecado que o demônio recebe paternidade é o pecado da mentira. Veja quantas vezes você vive mentira na sua vida. É mentira para os filhos, é mentira para os pais, é mentira para o esposo, é mentira para a esposa, é mentira no trabalho, é vivendo uma vida de mentiras. Portanto, se você quiser viver uma vida nova, renuncie à mentira. Fale a verdade. Assuma as consequências da verdade, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que você vai ter que sofrer, mas fale a verdade, nunca minta, nunca minta, nunca minta, nunca minta. Renuncie à mentira. Diga comigo, eu renuncio à mentira. Em nome de Jesus. Veja, eu estou falando isso para a sua família. Nós estamos pregando sobre famílias. A tua família deve ter conduta cristã. Ou seja, eu estou dizendo que a tua família tem que abandonar a vida passada. A tua família tem que adquirir uma vida nova. Eu estou dizendo que a tua família tem que renunciar ao espírito de mentira. Não aceite mentira dentro da tua casa. Não tolere a mentira. A mentira destrói qualquer família, a mentira destrói qualquer alicerce. Não tolere mentira dentro da sua casa, não tolere principalmente na sua vida. Não diga nenhuma mentira ao seu irmão, não diga nenhuma mentira ao seu próximo, não engane ninguém. O que é mentira? É aquilo que a gente esconde para enganar o outro, não é isso? Em alguns casos você vai evitar falar, você vai não dizer, mas a mentira é quando você fala algo para enganar. Então eu estava em tal lugar, mas na verdade estava em outro. Você engana, você mente. Isso não pode. Isso não é conduta cristã. Veja, o que Paulo está dizendo? Conduta cristã, isso não é conduta cristã. Versículo 26, o que diz aí? Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. O que Paulo está dizendo? Que você vai ficar nervoso, que você vai ficar irado, mas cuidado para você não descarregar isso em cima dos outros. Ou seja, você ficou bravo, e a gente fica bravo, não é verdade? A gente é ser humano. Você fala, eu não tenho sangue de barata. Você fala, a paciência tem limite. Você fica nervoso ou não fica? Com várias situações, ficamos nervosos, ficamos irados, ficamos chateados, ficamos bravos. Só que, veja, até aqui beleza, a gente fica bravo com uma situação, mas o problema é quando a gente começa a descarregar a nossa raiva em cima de alguém. E aí começam as brigas. E é terrível quando a mãe está brava com uma situação e quem paga é os filhos. A mãe está brava com uma situação, o pai está bravo com uma situação, aí a criança de 2 aninhos está sofrendo penas por causa da raiva dos pais. Qual é a culpa que a criança tem? Aí a criança começa a chorar, aquele choro que era bonitinho um dia, mas agora eu estou bravo, e aquele choro agora parece um inferno. Cala a boca, seu menino. Ou seja, olha que a palavra de Deus está dizendo, mesmo em cólera não pequeis. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Gente, o que significa que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento? Conselho extraordinário para a família. O que significa? Que você não deve dormir você não deve dormir bravo com ninguém. Você não deve dormir com ressentimento com ninguém. Você não deve dormir sem antes fazer as pazes. Você não deve dormir sem antes pedir perdão. Você não deve dormir com mágoa no coração. Sabe por que muitas vezes o teu casamento vai para o brejo? Porque você dorme com mágoa no coração. Quantas vezes marido e mulher
dorme de costa um para o outro? Quantas vezes marido e mulher não se falam? Quantas vezes marido e mulher dormem brigados? E esse é o maior erro, quando a gente vai dormir sem pedir e sem dar o perdão. Nunca durma bravo com alguém dentro da tua casa. Esse é um conselho. Ou seja, brigou com alguém dentro do teu lar, pode acontecer. Brigou com o filho, a mãe brigou com o filho brigou com a mãe. Pede perdão um para o outro antes de dormir. Resolver todos os problemas naquele dia, não ficar acumulando problema, não ficar acumulando mágoa. O nosso problema é esse, a gente vai acumulando mágoa, vai acumulando mágoa, vai acumulando mágoa, vai acumulando mágoa. Chega uma hora que a coisa estoura. É por isso que muito casamento não dá certo, ou seja, é o momento onde pede para, aí de repente quer sair do casamento, quer separar. Mas por que quer separar? Porque guardou mágoa demais, não resolveu os problemas. Olha para quem está do seu lado e diga, não guarde mágoa. Diga para essa pessoa, resolva as mágoas do dia a dia. Eu pergunto para você, alguém da sua casa te magoou hoje? Alguém da tua casa te feriu hoje? Se sim, resolve hoje. Tem que resolver hoje. Não deixa que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento. Amém? O diabo quer que você durma bravo. O diabo quer que você durma com essa mágoa no coração. E isso vai dividindo as nossas famílias. Versículo 27, o que diz aí? Não deis lugar ao demônio. Aqui tem uma coisa importante. O demônio só entra quando você abre a porta para ele entrar. O demônio só entra se você abre a porta para ele entrar. Por isso a Bíblia está dizendo algo extraordinário. Não dê brecha para o diabo entrar na sua vida, não dê brecha para o diabo entrar na sua família. E eu tenho que dizer para você isso. Tem gente que fala assim, o diabo está na minha casa. Se ele está é porque você abriu porta. Entra, diabo. Aí você me diz assim, não, eu nunca quis o diabo na minha casa, eu nunca abri porta. Quando você deixou entrar filme de pornografia dentro da tua casa, desculpa te dizer, você deixou o diabo entrar na tua casa. Deixa eu te falar, quando você permitiu que bebedeiras, gente enchesse a cara dentro da tua casa, desculpa dizer, você abriu porta para o diabo entrar na tua casa. Quando você permitiu que festas do mundo acontecessem dentro da tua casa, desculpa, você abriu porta para o diabo entrar na tua casa, na tua família. Me desculpa, mas quando você permitiu que seus filhos que estão namorando ainda, não são casados, e eles fizessem sexo dentro da tua casa, me desculpa, mas você abriu porta para o diabo entrar na tua casa. Quando você começou a brigar, a discutir, a estrovejar lá dentro da sua casa, a brigar com o seu marido, a brigar com os seus filhos, desculpa, mas você abriu brecha dentro da tua casa. O diabo entrou na tua casa. Você está entendendo, sim ou não? Não adianta falar que não quer o diabo, se você está fazendo as coisas que ele gosta. Não deis lugar ao diabo. Eu, em nome de Jesus, eu quero dar essa palavra para você hoje. A partir de hoje, não dê mais lugar ao demônio dentro da sua casa, porque a tua casa é de Jesus, a tua casa é de Maria, a tua casa é de Deus. Levanta a mão, papai e mamãe aqui. Levanta a mão, papai e mamãe aqui. Bota moral na sua casa, meu filho. Para de ser um banana, para de ser mole. Hoje está cheio de pai banana, mãe banana, marido mamãe banana, mulher banana. Bota moral na tua casa. Na tua casa só entra o que você deixa entrar. Aí o filhinho quer assistir,
deixa ele assistir. Quer fazer bagunça dentro da tua casa, você não bota moral? Coloque moral dentro da tua casa, porque a tua casa deve ser um lugar de oração, e não um lugar de baderna, e não um lugar do mundo. A tua casa é casa de Deus, a tua casa é casa de Deus, amém? Diga comigo bem forte, a minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de Deus. E você deve fazer igual Jesus fez no templo. Se vai bagunçar a casa de Deus, pega o chicote e dá, filho. Pega o chicote e dá. Que sentido que eu estou dizendo? Não deixar profanar o templo. Não deixar profanar a casa de Deus. Não deixa. Não deis lugar ao demônio. O demônio só entra na porta que você abre. O demônio só tem o poder que você dá para ele. O demônio é como um cão que late, está amarrado, só é mordido quem dele se aproxima. O diabo está preso, o diabo está acorrentado, porque na cruz de Jesus, Jesus acorrentou o diabo não tem poder sobre você, o diabo não tem poder sobre a sua família, o diabo está preso, o diabo está acorrentado, o diabo está derrotado. Agora, se você dá lugar para o demônio entra. Por onde que o demônio está entrando na sua família? Por onde que o demônio está entrando? O demônio tem algumas portas principais. Algumas portas principais que o diabo entra. Pecado grave. Pecado grave, consciente, o demônio ama essa porta quando você não se arrepende de um pecado, quando você quer viver naquele pecado. Deixa eu falar, desculpa, eu tenho que falar, mas quantos estão vivendo e morando junto e podia casar? Tem muita gente vivendo essa situação, mora junto, ele não foi casado, ela não foi casada, os dois têm tudo para casar. Você pergunta para os dois, vocês querem viver para sempre junto? Queremos, e por que não casam? Não sei. Ei, você está dando porta para o diabo entrar. Me desculpe. Se amam, se gostam, querem viver juntos para sempre, mas não casam, não sei porquê. Estão dando brecha para o diabo entrar na sua vida, na sua família. O diabo ama essa porta, a porta do pecado grave, a porta do pecado mortal. O diabo ama a porta das mágoas, da raiva, da falta de perdão. O diabo ama a porta do ocultismo, quando a família começa a buscar outra coisa, quando a família se atrela a superstições, quando a família começa a buscar outras coisas que não são católicas, que não são cristãs. Não des lugar ao demônio dentro da sua vida, nem dentro da sua casa, amém? Fecha a porta para o diabo. Lembre-se que Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei morada. Jesus está batendo na sua porta, e Jesus só entra se você abre a porta. Então, abre a porta para Cristo e fecha a porta para o diabo. O diabo só entra onde ele foi chamado. Se você sente que o diabo está do seu lado, se você sente que o diabo entrou na tua casa, é porque alguém abriu a porta. Frei, mas eu não abri a porta, outra pessoa da minha família abriu a porta. Pois é, azar seu. Você não abriu a porta, mas teu filho abriu. O diabo entra pela porta, entrou na sua casa. Pela porta do filho, entrou na sua casa pela porta do marido que não reza, pela porta do marido que não vigia, pela porta do marido que não vai para a igreja, entrou pela porta de qualquer um. O diabo está nem aí, ele entra pela porta aberta do filho, ele entra pela porta aberta do marido, e aí toda a família vai sofrer quando alguém abre a porta para o diabo.
É ou não é? Porque não importa quem está recebendo a visita, se a visita então na tua casa é a visita do filho, mas está na sua casa. E você vai ter que aturar aquela visita, gostando ou não gostando, você vai ter que aturar, vai ter que cuidar, vai ter que oferecer água, vai ter que oferecer comida. E se for uma má companhia que entrou dentro da tua casa, você está ali na sua casa. O diabo, ele não importa por onde ele entra, quem deu a brecha, se foi marido, se foi filho, se foi a mulher, se foi a sogra, se foi a nora, quem quer que seja, o diabo só quer entrar dentro da tua casa e fazer arruaça. E o que eu faço, Frei? Aí você tem que rezar em dobro. Tem que rezar por você e rezar por ele. Tem que fazer penitência. Não deis lugar ao demônio. Amém? Diga comigo, eu preciso fechar as brechas. Da minha vida. Da minha família. Eu preciso fechar as brechas. Quem era ladrão, não torne a roubar, antes trabalhe seriamente para realizar o bem com suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. E Paulo está falando, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você fofocava, não fofoque mais. Se você se enfiava na pornografia, não se entregue mais a ela. Ou seja, isso é conversão, isso é mudança de vida. Se você fazia a coisa errada, para de fazer a coisa errada, ué. Pronto, é assim que o diabo vai embora. O diabo vai embora fácil. Você estava fazendo a coisa errada, a coisa que o diabo queria. Agora, se você quer fechar a porta para o diabo, é só você parar de fazer aquilo que o diabo gosta. Pronto, o diabo vai embora. É simples assim. Arrependimento, confissão, mudança de vida e o diabo vai embora da tua vida. É simples assim, é simples assim. É você falar, diabo, até agora eu roubei, até agora eu menti, até agora eu fofoquei, até agora eu fiz o que não devia ter feito. A partir de agora eu renuncio esse espírito, eu me converto, eu me arrependo, eu me confesso e pronto, fechou a porta para o diabo, ele não vai mais entrar. Porque você se arrependeu. Amém? Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de dizer não para o pecado. E Paulo vai apertando cada vez mais. Versículo 29. O que está escrito aí? Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, e sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Olha que bonito, que nenhuma palavra má saia da sua boca. O que tem saído da tua boca? Você é aquele que só louva a Deus? Só fala coisas boas? Ou você é aquele que a tua língua coça para falar da vida dos outros? Fala o dia inteiro. Fala o que não devia. E aqui, desculpa falar, mas as mulheres têm que tomar mais cuidado. É verdade, estudo científico. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Uma mulher, para estar bem, ela precisa falar de 9 a 12 mil palavras por dia. É. Um homem precisa só de 3 mil para ficar bem. 3 mil homens. A mulher, 9. 12. Às vezes nós não estamos sabendo usar a nossa boca. Às vezes da nossa boca tem saído palavrões, às vezes da nossa boca tem saído xingamentos, às vezes da nossa boca tem saído fofoca, às vezes da nossa boca tem saído mentira, às vezes da nossa boca tem saído brigas, às vezes da nossa boca tem saído palavras más, que não eleva o outro. Olha o que Paulo está falando, que da sua boca só saiam palavras que elevem o outro, que dignifiquem o outro. Quando você fala, você faz o outro crescer. Quando você fala, você faz o bem para o outro. Quando você abre a boca, o outro cresce, o outro adquire sabedoria.
Quando você abre a boca, o que acontece? Hã? Pergunta aí para quem é do seu lado. Quando você abre a boca, o que acontece? A boca fala do quê? A boca fala do que o coração está cheio. Conduta cristã é converter a língua, minha gente. Conduta cristã é converter a língua. E diz São Tiago que a língua é o menor membro que a gente tem, mas é o mais perigoso. A língua, ó, é pequenininha, mas é o mais perigoso que tem. Tem um veneno. Tem um veneno. Quantas vezes as pessoas já te machucaram com alguma palavra? A palavra dói, a palavra machuca, a palavra dita do jeito errado, da forma errada, ela machuca tanto quanto qualquer outra coisa. A palavra pode destruir, a palavra pode matar, a palavra pode destruir uma pessoa, a palavra pode destruir vidas, a palavra pode destruir casamentos, a palavra pode derrubar alguém, mas a palavra também pode ressuscitar pessoas. O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz esses 7 dias? Eu estou usando da palavra para ressuscitar pessoas, para levantar pessoas, para pregar a verdade para as pessoas. Eu posso usar a palavra para aconselhar para o bem, para pregar, para levantar, mas a palavra também pode destruir alguém. A palavra tem poder. Versículo 30. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Olha que Paulo está falando para a gente não entristecer o Espírito Santo. A gente precisa deixar o Espírito Santo feliz. O Espírito Santo fica triste quando a gente vive uma vida de pecado, quando a gente vive uma vida de afastado de Deus. Alegrar o Espírito Santo. Essa deve ser uma tarefa sua de todos os dias, deixar o Espírito Santo feliz. Se você perguntar ao Espírito Santo hoje, Espírito Santo, hoje eu te fiz feliz? Versículo 31. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnias, sejam desterradas no meio de vós, bem como toda malícia. Antes sede uns com os outros bondosos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja, tira de você toda amargura, tira de você toda ira, tira de você toda indignação, tira de você toda gritaria. Tem família que vive gritando um com o outro, vocês não conversam, vocês gritam. E como o Padre Léo dizia, quando grita é porque o coração está longe. Porque o coração está longe, eu tenho que gritar. Tira a gritaria, tira a calúnia. A calúnia é um pecado cruel. Quando começa a inventar coisas dos outros. Antes eu tenho que ser bom com meu irmão, antes eu tenho que ser compassivo, antes eu tenho que perdoar uns aos outros, perdoar. Gente, isso daqui eu quero que vocês vão colocando para a família de vocês. Isso aqui é conselho para a família. Isso aqui a família devia abrir dentro de casa a palavra de Deus e falar, vamos ver se a nossa família está agindo conforme isso aqui. Isso aqui é conselho para a família, isso aqui é conselho para a vida. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Quem que você tem que imitar? Jesus. Você tem que imitar Deus. É este que você imita.
Progredir na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto não se faça menção entre vós, como convém a santos. Ei, olha o que Paulo está falando. Olha para quem está do seu lado e diga, presta atenção agora. Paulo está falando que se você é uma família cristã, duas coisas não devia nem ser mencionada no meio de vós. Quais são as duas coisas? Diga para mim. Quais as duas coisas? Você está com a Bíblia aí, bora. Fornicação e impureza. O que é fornicação? Fornicação é sexo fora do casamento. O que é fornicação? Onde você tirou isso, seu Frei? Catecismo da Igreja Católica. Vá lá no Catecismo da Igreja Católica e procure o que é fornicação. Lá no Catecismo da Igreja Católica está dito, fornicação é sexo fora do casamento. Pronto. Na tua família não pode ter sexo fora do casamento. Amém? E quem é que está fazendo sexo fora do casamento? Namoradinhos. Namoradinho não pode fazer sexo, não. Ih, Frei, a onda hoje, agora, ninguém mais segura. Eles até fazem música, né? A onda agora é namorar pelado. Tem até a música. É? E os jovens cantam. Olha a geração que a gente está vivendo. Quer viver assim? O diabo entra na sua família. Não adianta ficar bravinho comigo, é a palavra de Deus. Se você quer viver fazendo sexo fora do casamento, então você escolheu que você quer viver como um pagão, você não quer viver como um cristão, porque um cristão vai viver a castidade, o cristão vai viver o sexo só depois do casamento. Isso é palavra minha? Isso é palavra minha? É palavra de Deus, se vira. Então o que é sexo fora do casamento? É noivo, você também não é casado, seu noivo. Mas nós estamos tão perto. Perto não significa que chegou lá. O diabo está entrando aí. Quem mais? Quem mais que está vivendo fornicação? Aqueles que pegam as malinhas, se juntam um com o outro e vão morar junto. Não casou na igreja, não quer saber de casamento, pegou as malinhas, foram morar na mesma casa e dizem que está casado. Você não está casado coisíssima nenhuma. Você pegou as malinhas e foi morar junto. Vou nem pedir para levantar a mão aqui, que eu sei que está cheio. Aí, filho, acorda para a sua vida. Aí você quer que Deus te abençoe, aí você não quer que o diabo entre, mas você está vivendo algo que a palavra de Deus está te dizendo que não era para viver assim. Você não era para ter pegado a sua malinha e ter se juntado com o outro. Frei, o que eu faço agora? A hora resolve isso, Aí, claro, eu precisava te escutar para ver como é que resolve isso. Cada caso é um caso. Fornicação. O que é fornicação? Cria juízo. Sexo é a coisa mais linda que tem. Eu nasci assim, através de uma relação sexual, e tu também. Um sexo, uma relação de amor, eu e você viemos a este mundo. Dentro do casamento, o sexo é a coisa mais linda que tem. O sexo é santo, foi Deus quem fez. O sexo é sagrado, o sexo é puro, o sexo é bonito. Dentro do casamento. Fora do casamento é fornicação. E o diabo entra na tua vida. É palavra do Frei Gilson? Não, se vira.
Eu estou te falando isso com amor, para você se converter, para você mudar de vida. Eu tenho que tomar uma atitude. Vou contar um testemunho. Eu estava na minha paróquia. Já contei esse testemunho várias vezes. Estava na minha paróquia. Termina a missa, começa a tirar foto com as pessoas. Veio um casal para falar comigo. Perguntei, vocês são casados? Estavam de mãozinha dada, tudo bonitinho, parecia que tinha afinidade. São casados? Não, não somos casados na igreja, moramos juntos há tantos anos. Mas por que vocês não casam? Perguntei. Vocês querem viver juntos para sempre? Sim. Você já foi casada? Não. E você, já foi casado? Ou melhor, tinha um BO mais grande ainda. Ela ou ele já tinha sido casado. Aí é pior ainda. Aí eu comecei a falar, a pregar o que vocês estão vendo aqui hoje. Ali, numa foto. Aquele casal saiu da minha paróquia. Eu encontrei eles 1 ano depois na Canção Nova. E os dois vieram chorando ao meu encontro. Chorando. E disseram, Frei, você lembra aquele dia que a gente foi lá na sua paróquia? A gente estava vivendo aquela situação. Sabe o que aconteceu depois dali? Você nos fez uma proposta e a gente aceitou. A partir dali, a gente separou os corpos. Eu entrei no processo de nulidade, conseguimos a nulidade matrimonial, marcamos o casamento, nos casamos, ficamos 1 ano em castidade e agora estamos casados para a glória de Deus. O que essa pessoa fez? Ela resolveu a sua vida. Você está namorando com um rapaz que quer sexo, você tem que dizer para o seu namorado, olha, comigo não dá mais para ser assim. Aí ele vai te dizer, mas se não tiver sexo, eu também não te quero. Então vaza da minha vida, porque você não me merece. A gente tem que ter coragem de romper relacionamentos para viver na graça de Deus. A gente tem que ter coragem de perder pessoas. A gente tem que ter coragem de perder tudo para viver na santidade. Viver tudo, perder tudo para ganhar tudo. Meu irmão, eu estou querendo te dizer que para viver a santidade você tem que ser capaz de todas as consequências. Ou é ou não é, ou vai ou não vai, ou é santo ou nada, ou eu vivo em Deus ou eu não vivo em Deus, porque senão, vai viver assim até quando? Até você morrer, meu filho. Eu não estou te julgando, eu não estou te criticando, eu repito, eu não sei qual é a sua situação em particular, precisaria te escutar, precisaria te ajudar, mas o que eu quero só quero despertar em você, vamos resolver essa situação que você está. Eu só sei de uma coisa, no pecado você não pode ficar vivendo, amém? Essas minhas idas e vindas, estou rodando o Brasil, não parei desde os 40 dias com São Miguel, rodando para cá, rodando para lá, encontrei um monte de gente no aeroporto, gente que acompanhava os 40 dias com São Miguel, gente que acompanha as quaresmas, e uma das mulheres que eu encontrei, ela, não acredito que eu estou te achando aqui. E ela, eu tinha muita raiva de você. Falei, normal, eu já estou meio que acostumado com isso. Porque um dia ouvindo uma pregação sua, é tipo essas pregações que eu estou fazendo agora, aí ela não gostou de mim, falou, esse Frei é muito radical. Parou de me seguir, sumiu do mapa, e foi escutar outras pessoas, e foi fazer outras coisas. Só que ela foi escutar outras pessoas, graças a Deus ela encontrou gente da verdade, que falou a mesma coisa que eu falava. Que ela estava numa vida errada. E ela disse que depois, ela falou para mim, eu quero te pedir perdão e quero te dizer que agora eu entendi que eu preciso mudar de vida. Depois de 9 anos de um relacionamento errado, eu decidi mudar e romper aquele relacionamento. E eu vou ficar sozinha até o fim da minha vida, porque é melhor eu ficar sozinha em Deus do que ficar acompanhada no pecado. Eu quero te dizer uma coisa, viva a palavra de Deus.
Mais uma vez eu digo, eu não sei no seu caso o que tem que ser feito. Eu não estou dando aqui uma regra mágica para todo mundo, porque cada caso é um caso. Mas o que eu só quero que você entenda é que sexo fora do casamento se chama o quê? Fornicação. E você tem que deixar a fornicação. Pronto, acabou. E desculpa, porque às vezes você pode achar gente, não vou nem falar, mas que vai te falar que não tem nada a ver. Porque olha o argumento do mundo hoje, o que vale é o amor. Então pode pecar, desde que seja com amor. O diabo ama isso daí, isso é dele. Isso é dele. Você pode fazer o que você quiser, desde que seja com amor. Você está se sentindo bem assim? Tô, então tá ótimo. O importante é você se sentir bem. O importante é você fazer com amor. Tem amor, então tá bom. Eu digo para você, não, mentira, pensamento obscurecido, ideia frívola. Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus não está dizendo assim, ó, olha, a fornicação é isso, mas se tiver amor, você pode. Não. Fornicação é fornicação. Pronto, e acabou. E se eu como padre também for inventar de ter sexo, eu também fiz voto de castidade, eu também vou para a fornicação, eu também estou no mesmo rolo que vocês, está todo mundo no mesmo rolo. Eu e você temos que viver a santidade, meu filho, e é difícil para todo mundo, mas vamos lá, porque tudo que é de Deus é difícil, mas vale a pena, a gente vai ganhar o prêmio, vamos ganhar o paraíso, e vai valer a pena todo o sacrifício por amor a Deus, vai valer a pena, vai valer a pena. Olha para quem está do seu lado e diga, vai valer a pena. Não é possível que você quer perder o paraíso por causa de sexo. E olha, é tão engraçado, veja essa situação, é tão engraçado que o diabo tenta tantas pessoas para fazer sexo fora do casamento, e é engraçado porque a gente que é padre atende muito casal, e depois que casa não tem mais sexo. É coisa do diabo, não é? Eu fico reparando, o diabo tenta as pessoas, quem não é casado quer sexo, é tudo isso aí, chega depois que casou, aí a gente tem que ficar ajudando, não, tem que fazer meu filho, já tem 1 ano, já tem 2 anos, já tem meses. Porque no pecado tem mais prazer. O pecado é prazeroso, minha gente. Se pecado fosse ruim, ninguém fazia. Aí depois que está casado, quer sexo, mas agora quer sexo com a outra, porque com a outra é mais prazeroso. Olha como o diabo é sujo. Gente, eu estou falando a verdade ou é mentira? É. O diabo é sujo. Não dê lugar ao demônio na sua vida. Talvez os teus filhos estão vivendo na fornicação, isso não é legal. Talvez os teus pais estão vivendo na fornicação, isso não é legal. Talvez os teus avós estão vivendo na fornicação, isso não é bom. Talvez você está vivendo na fornicação, isso não é bom. Frei, como é que eu resolvo minha vida? Conselho, procure um bom padre para conversar e o padre vai te ajudar. Eu também não estou, porque veja, se você levar a ferro e fogo, você pode também gerar conflitos aí, familiares. É importante achar um bom padre para conversar. Um bom padre. Para entender o que você faz. Amém? E que Deus te coloque um bom padre no seu caminho. Agora, você que ainda não achou sarna para se coçar, não acha. O problema é quem já está com a sarna. Agora, se você não achou a sarna para se coçar, fica na sua. Não vai achar sarna para se coçar.
Faz tudo bonitinho, amizade, depois da amizade um namoro santo, depois do namoro santo um noivado santo, e depois do noivado casa bonitinho, pronto, é só isso. Mas para chegar aí, Frei, é difícil demais. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma ou avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo de Deus. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando que não deve existir no meio de vocês obscenidades, palavras levianas, pornografias. Em nome de Jesus, tira toda a pornografia da sua vida, meu filho. Tira a pornografia do seu celular, tira a pornografia dentro da sua casa. Tem casas cheias de pornografia. Tem casas cheias de obscenidades, tem casas cheias de conversas tolas. Tira isso da sua vida, tira isso da sua família, em nome de Jesus, amém? E a Bíblia está deixando claro que os impuros não herdarão o reino dos céus. Olha como isso é sério. Os impuros, os avarentos. Quem são os avarentos? Os amantes do dinheiro. Esses não herdarão o reino dos céus. Paulo está dizendo, minha gente. Gente, essa palavra é muito forte. Versículo 6, e ninguém vos seduza com vãos discursos, estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes, não vos comprometais com eles. E Paulo está dizendo, olha, e que ninguém vos iluda, dizendo o contrário do que eu estou falando, com vãos discursos, querendo enganar você. Vai chegar gente para você dizendo que tudo isso que eu falei não tem nada a ver. Vai chegar gente para você dizendo que tudo isso que eu preguei em cima da palavra, que é moralismo, que é exagero. Que ninguém vos seduza com vãos discursos. Versículo 14, por isto diz a Escritura, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Paulo está dizendo, minha gente, os dias são maus. Aproveita o tempo, vigia e ora, vigia e ora, vigia e ora. O diabo está mais solto do que nunca. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Olha que palavra poderosa. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pergunte, diante de tudo que eu preguei aqui hoje, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que eu viva no pecado ou que eu saia dele? E eu vou terminar. Versículo 18. Outra coisa vai pegar aqui. Não vos embriagueis. Não vos embriagueis. Olha para quem está do seu lado e diga, não vos embriagueis. Vai ter gente que vai dizer que você pode encher a cara. Quem falou isso? Ah, Jesus bebeu vinho lá na festa de Caná. Mas não encheu a cara, não se embriagou. Não vos embriagueis com vinho, cerveja, uísque e pitu, sei lá o quê. Não vos embriagueis com vinho. Quantas famílias arruinadas por causa da bebida. Quantas famílias arruinadas por causa do álcool. Talvez a tua família mesma, quantas vezes já foi arruinada por causa da bebida alcoólica. Não vos embriagueis com vinho, isso é conselho para a sua família. Não vos embriagueis com vinho.
Rapaz, e quando... Olha, a coisa é feia. Coisa é feia. Teve um dia que eu fui fazer uma festa de igreja. Levei o povo para uma festa santa. Festa de igreja. Eu levei. Levei para um sítiozinho bacana. Vocês vão brincar, nós vamos jogar bola junto, nós vamos celebrar a missa. Vocês estão com um padre no meio de vocês. E claro, não tinha bebida alcoólica, nunca. Nunca que eu vou levar o meu povo com bebida alcoólica para passar um domingo num sítio. Não precisamos disso para nos divertir, para nos alegrar. Sabe o que as bênçãos fez? Levou nos carros deles. Festa de igreja, com um padre. Levaram tudo nos carros. Aí, alguém me falou. Eu peguei o microfone e falei, estou sabendo que tem bebida aí. E comecei a falar e descer a lenha, não quero saber, papá, como um bom pai, porque esse é o papel do pai, como um bom pai, ele corrige, ele bota ordem, bota moral na sua casa. Amém? Amém. Aí eu não vi mais bebida. De repente o outro chegou e falou, Frei, naquelas latinhas de Coca-Cola, você vê até que ponto chega o ser humano de não respeitar um sacerdote por causa de bebida. Porque para aqueles... Não posso falar o que eu queria? Para aqueles que se achavam muitas vezes cristãos, vivem como pagãos e não são capazes de passar um domingo sóbrios com um sacerdote, em família, em comunidade, sem bebida alcoólica. Porque para eles a diversão e a alegria está em seus prazeres, em suas concupiscências, em suas bebedeiras. Isso não é uma conduta de uma família cristã. Paulo está deixando bem claro, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. É por causa do vinho, é por causa da bebedeira que entra todo o resto. Quem se embriaga chama outras coisas, é ou não é? Quem se embriaga chama outros vícios, quem se embriaga chama outras coisas. Pode ver, quem se embriaga tem outros problemas que vai vir atrás. Aí a coisa mais terrível é quando eu vejo famílias católicas que lá, festa de batizado, uma festa santa, uma festa pura, aí vai fazer a festinha da criança, vão encher a cara de bebida alcoólica na festa de batizado. Eu nunca fui para festa de casamento, nunca gostei. Celebro o casamento, tchau para minha casa. A única que eu vou inventar de ir, nunca mais vou. O povo enche a cara numa festa de casamento. Uma coisa tão santa que aconteceu. Eu queria conversar com as pessoas, eu não conseguia porque estava todo mundo com a cara cheia de vinho. Uma festa que era para se alegrar, para a gente conversar, para a gente brincar, para a gente se conversar, para a gente se divertir. Aí vira o quê? Tira a razão das pessoas, a pessoa não consegue conversar, não consegue brincar, não consegue conversar com você, porque estão cheias de bebida alcoólica, que leva à safadeza, à devassidão, à imoralidade. Eu estou mentindo? É palavra minha ou palavra de Deus? Eu não estou falando, se aqui tivesse falando assim, pode beber, eu estaria aqui pregando, pode beber. Se aqui tivesse dito, embriagai-vos de vinho, eu estaria dizendo para vocês, embriagai-vos de vinho, enche a cara. Se aqui tivesse escrito isso, eu estaria dizendo isso para vocês.
Mas aqui está dizendo, não vos embriagueis com vinho. Então eu, como pregador do Evangelho, tenho que dizer para vocês, não vos embriagueis com vinho. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha o que Paulo está fantástico dizendo agora para nós. Eu não quero que você se embriague com vinho, mas eu quero que você se embriague do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então o que está precisando da sua casa talvez é tirar mais bebida alcoólica e colocar mais Espírito Santo. Talvez tem muita bebida, mas tem pouco Espírito Santo dentro da tua casa. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu sei que a palavra de hoje foi dura para muita gente. Azar o seu. Na verdade não é azar, que bom. Que bom. Que bom que a palavra está falando, que bom que você está conhecendo a verdade, que bom que você está lendo um texto que talvez você nunca leu. Está tudo aqui, ó. Eu não falei nada da minha cabeça, eu não falei nada de mim mesmo, está tudo aqui no texto. Eu só li o texto para vocês. Não vos embriagueis com vinho. Falei, mas eu gosto tanto. Gente, eu não sei você, eu moro na periferia. Vocês precisam ver onde eu moro. Eu moro é som o dia inteiro, é zoado o dia inteiro, é periferia. Pandemia, povo morrendo, sem dinheiro. Sem dinheiro, todo mundo com a cervejinha na mão, era o dia, não trabalhava mais, ficava o dia inteiro. O dia inteiro. Enquanto Deus convocava o nosso coração, vendo o povo morrer, vendo o povo se matando, vendo o povo triste, que Deus nos movia? A conversão, ao arrependimento, a contrição, a ajudar pessoas, a fazer live na madrugada, a fazer penitência, a rezar. Enquanto a gente via esse espírito nos cristãos, nos pagãos, o que a gente viu? A gente viu que aproveitaram, agora eu não vou trabalhar mesmo, agora é curtir a vida. E ainda ganhei 600 conto. Devassidão, imoralidade, porta aberta para o diabo. Tudo que nós pregamos aqui é porta aberta para o diabo, amém? Olha para quem está do seu lado e diga, fecha as portas do diabo na sua vida, porque senão ele entra. Eu termino dizendo, escutem, o diabo não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. Se você deixou a portinha aberta da embriaguez, da fornicação, da mentira, da avareza, tudo que eu fui falando ali, se você for ver ali, tem uma lista de pecado que apareceu ali. Se você não fecha a porta, ele entra. E quando ele entra, ele não vai entrar para fazer carinho na tua cabeça. Diz a Bíblia que quando ele entra para roubar, destruir e matar. Ele não brinca em serviço. Não pensa que o diabo tem um pingo de dó de você. Ele não sabe ter dó. Porque às vezes até o bandido tem dó. Não, chega de bater nele, já está bom. Deu, chega. Diabo não tem dó. Diabo é 100% ódio. Se ele entra é para destruir, roubar e matar. Conselho de padre, conselho de amigo, conselho de cristão. Não abre a porta para ele. Fecha a porta para o diabo, porque se ele entrar, ele vai fazer mal. E você sabe disso. Porque o diabo já entrou muitas vezes na sua família e fez estrago. Estou mentindo? O que faz para o diabo ir embora? Arrepende-se do seu pecado, muda de vida, vai confessar teu pecado, muda de postura, muda de vida, assim você fecha a porta para o diabo não entra mais, e a partir do momento que você se confessa e se arrepende, agora Jesus entra na tua casa, e como agora tem Jesus, como agora tem o Espírito Santo, o diabo não tem mais espaço na sua vida.
É simples. Assume Jesus como seu Senhor e Salvador, ou seja, a partir de hoje quem manda na minha vida é Deus, a partir de hoje quem manda na minha casa é Deus, a partir de hoje quem manda na minha família é a Virgem Maria, é Jesus Cristo, é os anjos, é os santos. Agora minha casa é uma casa de Deus, a minha casa é uma casa de oração, aqui não tem mais lugar para o diabo. Pronto, você está livre, o diabo está do lado de fora, Jesus está dentro da sua vida, está dentro da sua casa. E toma outro cuidado, porque a Bíblia diz o seguinte: se você tira o demônio da tua casa, ele vai embora. Só que agora, como você expulsou ele, ele vai buscar outros 7 piores do que ele. Porque se você expulsou ele, é porque você teve mais força que ele. Então agora ele vai buscar mais 7. E ele vai voltar, preste atenção, a guerra é terrível. Ele vai voltar mais pesado ainda, ele vai voltar com uma gangue mais pesada, e ele vai ver se você tem alguma brecha. E aí a Bíblia diz que se a tua casa estiver vazia, ele vai entrar, e a sua condição vai ficar pior do que antes. Porque antes você só tinha um demônio, agora vai ser 7. Qual é o segredo? Nunca deixar a casa vazia. Porque se deixar a casa vazia, o diabo entra e volta com 7 vezes pior. Em nome de Jesus, nunca mais deixe a sua casa vazia. Jesus reina na tua casa todos os dias, amém? Todo dia, Jesus da minha casa todo dia, Jesus da minha casa todo dia, Jesus na minha casa todo dia. Louvado seja Deus, porque tenho escutado pessoas falando, agora eu rezo o rosário todo dia. Mas é isso mesmo, é o rosário todo dia mesmo, é oração todo dia. E eu sei que tem gente da sua família que fala, mas é todo dia agora isso daí? É todo dia oração, todo dia rosário, todo dia Bíblia, todo dia oração, é todo dia, porque Jesus na minha casa, todo dia. Porque se não for todo dia, o diabo, no dia que eu não rezei, no dia que eu dei brecha, o diabo pode entrar na minha vida, entrar na minha casa. Nananina não, a minha casa é de Jesus, a minha vida é de Jesus, Jesus todo dia na minha casa, todo dia na minha casa, todo dia na minha casa, todo dia. Olha para quem está do seu lado e diga, Jesus todo dia na tua casa. E diga, se teu parente não gostar, Maria neles, rosário nele, penitência nele. Esses mesmos que falam para você que não quer que você reze todo dia, eles assistem televisão todo dia, eles veem coisa todo dia, eles fazem as bagunças dele todo dia. Jesus todo dia. Amém? E o diabo não vai encontrar espaço em você. Último conselho. Confissão, uma vez por mês. Confissão com o sacerdote, quantas vezes ao mês? Você não é obrigado. O Código de Direito Canônico fala que você deveria confessar ao menos uma vez ao ano. Eu estou falando que é um conselho meu, uma vez por mês. Para fechar a porta, para fechar a brecha. Se confessa todo mês, aí vai fechando porta, vai fechando brecha. O diabo não vai ter por onde entrar. Fecha a brecha, fecha a brecha. Uma vez por mês vai limpando a alma, uma vez por mês vai fechando o coração, vai fechando toda a brecha que há na sua vida, uma vez por mês, adota isso na sua vida, confissão mensal. E quem acha que eu estou pegando pesado, se você for ver santos do passado, há santos que diziam que você deveria confessar toda semana. Quantos santos? Santos e mais santos da Igreja Católica falavam isso. Veja, eu não estou dizendo que isso é a igreja que fala, eu estou dando um conselho para você, que eu aplico para a minha vida desde os meus 14 anos, eu tento me confessar uma vez ao mês. Vale muito a pena. Amém? Diga obrigado, Jesus.